aqui o nosso primeiro bolso. Eu vou virar a peça aqui na lateral para ficar mais fácil. E a gente vai começar a costurar. Não tem segredo a costura, então você pega um ponto da parte de baixo e um ponto da parte de cima. E aí a gente puxa. Ó, prendeu. A gente vai seguindo. Pega um ponto na parte de baixo e um ponto do nosso bolsinho, ó. Então, um ponto da parte de baixo, um ponto do nosso bolsinho e puxa. E aí, a gente vai seguindo isso por todo o nosso trabalho. Então, um ponto de baixo, um ponto do nosso, ó, do nosso bolsinho. E a gente segue todo esse esquema por toda a volta. Geralmente, dá uma puxadinha bem apertadinha para poder sumir a costura aqui e depois ele dá um aspecto bem homogêneo na peça, né? Então, para a costura sumir. Então, você puxa o fio, que aí ela some no meio do ponto e aí ela não fica visível. Bem pertinho, deixa eu ver se foca. Aí. Então, para ficar esse aspecto aqui bem uniforme, tá bom? Então, a gente vai repetir esse processo por toda a lateral. Aqui a gente joga esse arremate aqui pra dentro e costura em toda a volta. E quando chegar aqui, a gente arremata, tá? Então, eu vou fazer aqui, seguir esse mesmo procedimento de costura desse bolso. Vou costurar o outro bolso também no mesmo procedimento. Então, a gente começa na lateral, dá a volta e vou costurar também o bolsinho direto no avental, tá? Então, depois que eu tiver costurado tudo, né? Você costura o seu aí também e a gente volta junto aqui depois. Já finalizamos aqui todos as nossas costuras, então tá aqui o bolso maior, o segundo bolso, então tá todo mundo bem costuradinho aqui. Então, agora o nosso próximo passo é fazermos a junção das duas peças, né? Então, agora nós vamos juntar o nosso bolso maior, né, com os nossos bolsinhos aqui para o lado de fora, com o nosso avental. E aí, a gente vai fazer essa união com pontos baixíssimos, com pontos baixos, na verdade, não baixíssimos. E a ideia é o quê? A gente fazer, né, tudo isso aqui. Você tem várias formas da gente unir isso aqui. Você pode unir costurando, tá? Então, com agulha de tapeceiro. Você pode unir com agulha de crochê. E nessa união com agulha de crochê, você pode fazer vários pontos diferentes aqui. Você pode fazer uma carreira de ponto baixo. Você pode fazer, começar de cá, no caso, e fazer ele todo torcidinho no ponto caranguejo. Você pode fazer ponto vai e vem. Então, vai da sua criatividade. Você pode usar uma linha de outra cor para fazer esse acabamento aqui também. Então, você pode usar um fio, sei lá, um fio bege, né? Um fio de outra cor para dar o detalhe. Eu vou fazer com o fio vermelho, com a mesma cor que nós fizemos o avental, então para ficar bem discretinho. E como que nós vamos proceder? Primeiro, a gente precisa alfinetar essa peça para ela não ficar escorrendo, né? Então, para dar a altura certinha, então aqui embaixo certinho, então, para ela dar aqui a altura correta, então a gente vai alfinetar. Do lado de cá também é a mesma coisa, então a gente mede aqui final com final, e é nesse momento aqui que a gente vai esconder todas os fios dos arremates que ficaram para trás, tá? Então, vê certinho se tá lateral com lateral e insere o nosso alfinete para poder segurar a peça. Vou colocar uma aqui no meio também para poder ficar mais seguro. E agora tá aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar fiapinho aqui. Eu vou
colocar o fio aqui nesses primeiros pontos e vou dar a volta fazendo um ponto baixo em toda a volta, tá? Então, eu vou fazer ele bem simplesinho mesmo, pra ficar só aquele acabamento. Então, mesma forma que nós começamos todas as outras partes, então eu vou pegar o meu fio aqui, ó, vou prendê-lo ali. Eu já inseri a agulha nos dois pontos aqui, vai ficar uma bagunça de fio aqui, mas aquele mesmo procedimento. Eu vou colocar o fio aqui atrás, vou segurar e agora eu vou começar a fazer os pontos baixos a partir daqui. Vou prender o ponto e agora aqui eu começo fazendo o primeiro ponto baixo. Lembrando que, nossa, aqui tá uma bagunça de fio, vai ficar difícil pra entender. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que nós sempre vamos pegar, ó, uma alcinha do bolso, ó, essa de cá, ó, uma alcinha do bolso e a outra alcinha do avental. Então, a gente vai fazendo pontos baixos, pegando os dois até o final. Então, a gente vai fazendo esse procedimento todinho, escondendo todos os fios até o final do nosso trabalho. Então, ó, é só ir fazendo os pontos baixos que ele já vai ficar, deixa eu tirar aqui pra mostrar, ó, aí ele já vai ficar os pontinhos aqui, grudadinho, as duas peças grudadas. Então, sempre com o avesso virado pra você, pro ponto ficar na parte da frente, e a gente vai fazer tudo isso. Então, a gente vai passar em toda a lateral, na parte de baixo e na outra lateral até chegar aqui no final do bolso, aí a gente vai arrematar. Então, façam o de vocês aí, eu vou fazer o meu daqui e quando eu acabar eu volto aqui com vocês. Então, acabamos. Eu fiz aqui, deixa eu pegar minha agulha, eu fiz aqui o último ponto, ó, então ficou assim, ele ficou bem preso, olha, todinho aqui, só falta cortar os fios, nós vamos fazer isso agora, cortar aqueles fiozinhos que ficaram pra fora, aparecendo. Mais um fiozinho aqui. Pronto, então tá aqui, né, o nosso avental, todo cheio de bolsinhos. E agora aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio e fazer o arremate. Então, nós vamos dar aquele típico nozinho. E eu vou usar a minha maravilhosa agulha para poder terminar esse arremate. Vou trazer a linha aqui pro verso. E aí, nós vamos passar aqui ao longo de vários pontos. Vamos puxar. Vou jogar ele aqui pra frente. Passar aqui embaixo de vários pontos também. E pronto. Agora, vamos à última parte desse avental. Se você quiser, assim, já tá bom. Só que eu fiz uma outra vovó costureira para uso pessoal e eu percebi que esse bolso aqui, quando você põe na boneca, ele fica muito aberto. Então, as coisas, elas ficam muito pra frente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura próxima a esse segundo bolso aqui, ó, fechando esses dois bolsos, tá? Dividindo, aliás, esse bolso maior. Então, a gente vai pegar com uma agulha de tapeceiro mesmo, né? O mesmo fio pra ficar escondidinho. E aí, a gente vai fazer pontos à mão mesmo. Começando aqui de baixo até subir aqui. Pra que a gente crie um segundo compartimento, esse bolso. Para começar a costurar esse bolso, eu vou usar esse mesmo sentido aqui do bolso, ó, até chegar lá em cima, né? Então, eu vou usar essa lateral do bolso aqui como base.
Eu dei um nó na pontinha ali do meu fio, então eu vou deixar essa pontinha aqui pra dentro, ó. Vou puxar. Puxar. Opa, passou. Paciência, né? Quem trabalha com crochê já sabe que essas coisas acontecem às vezes. E eu vou dar um nozinho. Pronto. Nosso nozinho ficou dentro do bolso. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pontinhos vai e volta. Nesse caso aqui, eu varei até o outro lado, tá? Então, eu vou inserir nesse ponto aqui, ó, e minha agulha vai pegar lá embaixo, tá vendo? E eu vou subir aqui para o próximo ponto, ó. Então, pegando toda essa parte do bolso. Como se fosse um alinhavo mesmo, lembrando que nós estamos usando como base essa lateral do bolso, tá? Então, lá embaixo, em cima, vamos puxar. Porque como é só para dividir o bolso, não precisa ser uma costura muito bem reforçada. Ah, Elida, mas eu gosto de costuras bem reforçadas, então eu vou fazer uma costura mais rebuscada. Então, fique à vontade, tá tudo bem, então, democracia. Pode fazer a sua costura no ponto vai e volta, né, no ponto vai e vem, né? Então, nesse caso aqui, seria, ao invés de eu pular pro próximo ponto, eu viria aqui, faria outro, seguir lá na frente, mas eu vou fazer só esse ponto simplesinho mesmo, só pra gente dividir o nosso bolso, tá? Então, eu vou seguir dessa forma até chegar lá em cima. Aqui em cima, chegamos ao final. Aqui em cima, como é o local de maior tensão, é necessário que a gente faça uns pontinhos a mais para ele ficar bem firme. Porque como quando a gente colocar alguma coisa, ele vai sustentar primeiro aqui, então esse ponto de apoio aqui, ele precisa ser pelo menos uns 2 ou 3 pontinhos a mais, tá? Então, dá uma reforçada nessa parte aqui, para que ele fique bem seguro e não fique solto com qualquer material que a gente colocar aqui. Às vezes a gente põe alguma coisa mais pesada, sei lá, uma tesoura um pouco maior, e ele acaba abrindo muito, então não é isso que a gente quer. A gente quer um trabalho bem reforçado nos locais corretos. Então, tá aqui. Isso aqui já é suficiente, já aguenta bem. Eu fiz um pontinho bem reforçado aqui no meio, ó. Então, né, nós dividimos essas duas partes aqui do bolso, ó. Então, ele não vai ficar aquela coisa aberta demais. E vai caber tudo que a gente precisa. Vamos só fazer o nosso arremate aqui e cortar o fio.
pronto! Olha que coisa mais linda que ficou o nosso avental. Então agora a gente vai partir para a próxima etapa, que é o acabamento do rosto. Então aqui é bem simples, é só a gente amarrar lá na nossa bonequinha, né? Então aqui vai no pescoço, essa outra parte aqui vai na cintura. E pode fazer uma laçada, pode dar um nozinho. Então é importante que dê um nozinho que dê pra tirar, porque pra gente poder lavar isso daqui depois. Então dá uma laçadinha, não dá um nó cego não. Dá uma laçadinha pra sempre que precisar poder tirar pra lavar. Estou apaixonada. Olha o tanto que a nossa bonequinha está ficando linda. Então ela já tá toda de avental aqui. Ó, eu fiz as amarrações, né? Uma amarração aqui na cinturinha e a outra aqui no pescoço. Ai, que coisa mais linda! Agora a gente vai partir para o acabamento do rosto. Então a gente vai fazer cílios, sobrancelha, a gente vai fazer as expressões, nariz, boquinha e fazer o óculos, tá? Então vamos para a próxima etapa. O nosso momento de fazer a parte do rosto. Então eu vou pegar aqui o fio preto, né? Esse mesmo fio que a gente usou para fazer a base, o fio Charme. Então nós vamos fazer cílios, tá? Na receita original ela não tem cílios, mas eu gosto de fazer porque fica uma expressão bem mais bonitinha. Então os cílios não tem segredo. Eu dei um nó na ponta do fio aqui, ó. Opa! Tem um nozinho aqui na ponta, então eu vou inserir a agulha num ponto da cabeça aqui, mais ou menos na parte de trás, porque esse fio ele vai pra dentro, então ele vai ficar escondido. E eu saí aqui próximo do olhinho, tá? Então eu pego mais ou menos a lateral do olho. Nessa aqui, opa, eu puxei demais. Nessa aqui, nós vamos fazer 3 cílios, tá? Então, vamos puxar aqui com cuidado. Aí, o ponto tá lá dentro. E nós vamos fazer aqui 3 cílios. Então, eu vou pegar cílios pequenininhos. Então, eu vou pegar aqui em cima, ó, mais ou menos um ponto de diferença, ó. Então, eu vou pegar no meio desse segundo ponto, ó. Fica bem pertinho pra vocês conseguirem ver, ó. Então, aqui tem um ponto. Eu vou pegar no meio desse segundo ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Então, ele fica 1,5 ponto de tamanho. Vou inserir minha agulha aqui e eu já vou sair com ela na parte um pouco mais pra cima do olho, ó, tá vendo? Na diagonal, pra que eu possa já puxar o outro cílio. Então, eu vou fazer isso, pode ir tranquilo, sem pressa, com cuidado. A gente vai tirando esses pelinhos da fibra siliconada que sai junto com quando a gente puxa o fio. Então, a gente já vai tirando, vai puxando. E aí, depois, no final que sobrar, a gente corta. Então, o primeiro cílio tá feito. No segundo cílio, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho um ponto aqui, então eu vou pegar aqui no meio do segundo, pra ficar o mesmo tamanho do outro, pra ficar 1,5 ponto, ó, 1,5 ponto. Ok, vou fazer a mesma coisa. Vou sair na diagonal pra fazer opa, bati na luz, o último cílio, ó, tá vendo? Ele tá ficando pequenininho. E aqui a mesma coisa, ó, tem um ponto aqui e eu vou pegar na metade do ponto de cima. Então, tem aqui meio ponto. Agora, eu vou sair aqui mais pra frente, pra gente poder jogar já isso aqui lá pro outro olho. Então, fizemos aqui. Vou puxar esses fiapinhos aqui da fibra, ó. Então, o nosso primeiro cílio ficou assim. Agora, a gente vai ter que fazer a mesma coisa no outro olho, sem segredos. Então, primeira parte, a gente sai aqui do lado. Deixa eu virar ela aqui pra ficar melhor. A gente faz aqui do ladinho. Tira esses fiapos, muito fiapo. E aqui, a mesma coisa, ó. 1 ponto no meio do segundo ponto, 1,5 ponto. Deixa eu virar ela de lado aqui pra ficar mais fácil. 1,5 ponto. E aí, a gente já sai
na diagonal para fazer o segundo cílio. Ó, então, puxa bem. Quer dizer, puxa, né? Não puxa muito, não, senão ele vai afundar demais e aí não vai ficar legal. Aí, o segundo cílio é a mesma coisa. Um ponto no meio do segundo ponto. A agulha é sem ponta, então, às vezes, você tem que dar uma cavocadinha para poder conseguir inserir melhor a agulha. Ó, então, um ponto e meio. E aqui, por último, nós vamos sair aqui na diagonal, no último ponto. Vocês viram que eu fui rodando ela aqui de todo jeito, mas é porque, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem aqui como que tá saindo. Ó, então, aqui um ponto no meio do último ponto. Então, eu vou sair aqui pra frente. E pronto, tá aí os nossos cílios. E os cílios prontos, eles não tinham ficado parecidos, então eu tive que refazer, mas agora tá tudo certo. Então, agora vamos fazer a sobrancelha. Nesse espacinho que sobrou aqui, vamos fazer a sobrancelha da nossa vovó. A gente pode usar o mesmo fio preto para fazer essa sobrancelha e é só uma partezinha bem pequena em cima do olho. Então, nós vamos fazer aqui dois pontos de tamanho, não mais do que isso. E aí, a gente já faz uma aqui e já leva a agulha lá pro outro lado para fazer a outra sobrancelha. Então, vai ficar uma sobrancelha aqui e a outra sobrancelha do outro lado. Então, essa eu vou ter que chegar um pouquinho mais pra ali. Opa, vocês estão vendo? Então, vou ter que chegar um pouquinho mais pra cá. Isso, pra ficar mais ou menos o mesmo alinhamento aqui do olho. E 3 pontos. Então, 1, 2, 3. 2 pontos e meio, mais ou menos. Certo com a nossa sobrancelha. Sim, está tudo certo com a nossa sobrancelha. Então, agora é só a gente jogar esse fio pra trás, pra baixo, tanto faz, e arrematar esse fio, tá? E eu volto aqui pra fazer o nariz e pra gente fazer o afundamento da boca. Agora, a gente vai para as marcações do rosto. Então, é que eu já fiz a marcação do rosto e vou explicar pra vocês como que ela foi feita. Então, eu peguei aqui esse primeiro alfinete aqui, a marcação do nariz e os dois de baixo da boca. O nariz, eu fiz uma carreira abaixo dos olhos, ó, se vocês observarem, tem uma carreira aqui embaixo dos olhos. E aí, eu marquei o meio, ó. Esses 2 pontos aqui, a gente vai prender para ser o nariz. E aqui, 3 pontos para cá e o olho, 3 pontos para cá e o outro olho. Então, o nariz está centralizado. A boca, a gente vai marcar com 3 carreiras abaixo do nariz. Então, o nosso nariz vai ficar aqui. Então, 1, 2, 3. Então, essa vai ficar a marcação da nossa boca. A gente pega aqui a partir do meio, entre uma marcação e outra, tem que ficar 8 pontos. Então, você descendo aqui do meio, você conta 4 pontos para cá, 4 pontos para cá e faz o intervalo de 8 pontos entre a marcação da boca. Marcado, agora a gente vai começar fazendo o nariz. A mesma coisa, né? Então, para fazer o nariz, a gente vai usar o fio da mesma cor da pele, que foi esse tom rosé aqui que a gente utilizou. Então, insere o fio em qualquer ponto da cabeça e aí ele vai ter que sair na nossa marcação, tá? Então, a gente já pode tirar aqui o nosso alfinete. Eu dei um nó na ponta, ó, e esse nozinho ele vai ficar escondido dentro da
da cabeça. E aqui é o nosso nariz, nós vamos dar voltas. Nós vamos dar várias voltas até ele ficar aumentadinho, para fazer esse aspecto do nariz. Então, até agora eu fiz 3. Vou fazer mais, porque ainda não tá alto o suficiente. Pode fazer com calma, com tranquilidade, vai ajeitando os pontos, vai puxando para não ficar o fio solto. É um trabalho minucioso. Perdi a conta das voltas aqui, mas eu acho que foi umas 6 ou 8 voltas. Então, eu acho que tá bom, ó. Então, o nariz já tá saltadinho, ó. Então, vou fazer mais uma aqui. E vou puxar o fio pro outro lado da cabeça. Então, a gente sempre tira esses fiapinhos da fibra siliconada que saem. Pra não ficar feio o trabalho, então você sempre puxa e tira o excesso, que der pra tirar com a mão, tira, o que não der a gente corta com a tesoura. Então, tá aqui. Ficou assim o narizinho da nossa vovó costureira. Agora, a gente vai partir pra fazer a parte da boca. Então, nós vamos fazer assim. Vamos arrematar esse fio aqui. Então, geralmente eu passo um aqui. Jogo pra dentro, jogo lá pra baixo, puxo e corto o fio. Pronto, nosso nariz está pronto. Então, vamos lá fazer agora a nossa boca. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir o nosso fio. Dessa vez eu não vou precisar dar um nó na ponta do fio, eu até tinha dado aqui, mas cortei. Então, não precisa dar nó na ponta do fio, que a gente vai deixar o fio aparecendo. Então, vamos inserir o fio na parte de trás aqui da cabeça. E ele vai sair nessa primeira marcação. Então, quem tem agulha maior, aquela agulha de tapeceiro, facilita muito o trabalho. Só que aqui na minha cidade eu não achei pra comprar. Então, eu tenho que me virar com essa pequenininha aqui mesmo. Ó, então saiu aqui, eu já posso tirar o... Ai, pegou um fio aqui. Deixa eu tirar desse fio. Aí, pronto. Então, a gente vai deixar uma parte aqui do nosso fio ali atrás. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos inserir a nossa agulha no outro espaço que já estava marcado. E agora, a gente vai ter que sair com essa agulha no mesmo local que a gente inseriu o ponto ali atrás da cabeça. Ó, então, a gente vai inserir bem aqui. Então, saímos os dois no mesmo lugar. Então, de novo, a gente inseriu o fio aqui nessa parte de trás da cabeça. Saímos aqui na primeira marcação do alfinete, passamos o fio para o outro lado da marcação e saímos atrás da cabeça, no mesmo lugar que a gente tinha colocado. Agora, nós vamos puxar esse fio. Ó, então, nós vamos puxar para fazer a expressão da nossa bonequinha. Ela tem aquela expressão de vovó. E a expressão de vovó, ela tem a boquinha pra dentro, ó. Então, ela vai ficar assim, com essa boquinha pra dentro. Como que a gente vai fazer pra segurar isso? Nós vamos ter que dar um nó aqui do lado de cá e esconder o fio. Ó, então, nós vamos pegar essas duas pontas, segurando pra ele não voltar pro lugar. E aí, a gente dá um nó. Depois a gente dá outro nó. E agora a gente só esconde o fio. Eu vou cortar as duas extremidades aqui do mesmo tamanho, para facilitar colocar a agulha.
pra gente poder esconder esse fio. E agora a gente insere e sai em outra região da cabeça. Ó, aí agora a gente puxa a nossa cabecinha de volta aqui, para ela ficar certinha, como se nada tivesse acontecido aqui nesse local. E está pronto aqui a boquinha da nossa vovó. Observe que ela ficou afundadinha. E aí agora, pra gente melhorar essa feição dela, nós vamos dar uma afundadinha no nariz assim, pra essa boquinha ficar bem afundadinha mesmo, tá? Então a gente vai dar uma afundada nesse nariz. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos inserir o nosso fio aqui na base do pescoço. E aí, aquilo que eu falei, quem tem agulha maior vai facilitar imensamente esse trabalho aqui. Quem não tem, sofre como eu estou sofrendo neste momento. E a nossa agulha, ela vai ter que sair aqui em cima do nariz. Então, vamos lá. Esforço. E dedicação. Pronto. Saiu aqui. Lembrando que a gente deixa uma parte do fio. Agora, a gente vai ter que pegar essa partezinha aqui do nariz. E a gente vai voltar o fio pro mesmo local que nós inserimos. Então, opa, vocês não estão vendo. Então, a gente vai voltar o fio pro mesmo local que a gente inseriu. Vamos lá. Quase. Puxando. Aí, agora veio. Pronto, dá uma ajeitada aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Aquele exercício lindo de fazer a mágica acontecer, que é puxar. Então, a gente puxa, não muito, né? A gente puxa um pouquinho. E a gente vai ajeitando, né? Para a fibra se posicionar no local correto. E agora, ó, se a gente olhar de ladinho, deu essa feiçãozinha bacana aqui na nossa vovó. Então, agora o procedimento é amarrar. Então, a gente vai amarrar o nosso fio aqui embaixo, pra ele ficar bem presinho e manter a expressão. E agora é só aquela tática maravilhosa de esconder o fio aqui dentro. Vou cortar os dois do mesmo tamanho, para ficar mais fácil de inserir na agulha. E agora a gente só joga ele para uma lateralzinha. Mais um pontinho. Inserir mais um pontinho aqui. E a gente corta. E tá pronto. Agora a gente só dá uma ajeitada aqui no narizinho da nossa vovó. E ela está pronta. Olha só como ficou legal a expressão dessa vovó. A gente olhando de ladinho, olha só. Ficou uma gracinha. Agora só falta a gente fazer o detalhe mais espetacular, que é o óculos. Então, nós vamos fazer, então, os óculos dessa vovó. E a nossa peça já está quase finalizada.
Agora, então, nós vamos colocar as nossas orelhinhas, né? Elas estão aqui, já estão prontas. Para fazer as orelhinhas, a gente começa com o anel mágico, com 6 pontos baixos no anel mágico e não faz a união. E aqui nós vamos colocar as orelhinhas, elas já estão prontas. Para fazer essas orelhinhas é bem simples, então é só colocar 6 pontos baixos no anel mágico e arrematar o ponto. É interessante, é importante falar que a gente não une as duas extremidades. Então, terminou de fazer os 6 pontos, só arremata. Nesse caso aqui, eu vou colar as minhas orelhas, mas se você quiser costurar, você deixa o fio um pouco maior e costura normalmente. Mas no meu caso aqui eu vou colar, então eu já arrematei, já escondi o fio aqui atrás. Agora eu só vou posicionar as minhas orelhas, alfinetar e vou colar. Pronto, estão anexadas as nossas orelhas, agora é só esperar secar e estão prontas. Eu vou colocar uns brinquinhos nela, mas é completamente opcional, então eu vou colar uma meia pérola em cada orelhinha para fazer como se fosse um brinco, só para dar um acabamento, só para dar um detalhe, mas é completamente opcional, tá? Ou às vezes você quiser colocar uma pedrinha de outra cor. A gente vai fazer os óculos. Primeiro a gente vai precisar daquele mesmo fio que a gente usou para colocar dentro da nossa boneca. A gente vai pegar 45 centímetros, mais ou menos. Ó, deixa eu puxar aqui, mais ou menos 45 centímetros desse fio, tá? Então, a gente vai precisar de um alicate também, pra gente poder torcer, né? Aquele alicate normal, o meu tá bem sujinho, bem feinho, porque é de trabalho aqui de casa mesmo. E algo pra enrolar, algo redondo pra poder enrolar. Então, eu vou usar aqui uma cola bastão, mas você pode usar um cano de PVC também, pode usar qualquer objeto redondo que você tiver na sua casa, porque a gente vai usar como molde para poder enrolar o fio aqui. Ah, Elida, mas eu não quero fazer esse óculos. Você consegue encontrar nessas lojas de armarinho, tem alguns óculos em miniatura, né, no Elo 7 tem, que você pode comprar e dá para utilizar. Como aqui na minha cidade não tem, eu gosto muito de fazer as coisas, então nós vamos fazer esse óculos aqui. A gente vai precisar cortar depois, mas vamos deixar aqui mais ou menos uns 12 centímetros para perninha do óculos. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso fio, deixa eu ver se vai ter espaço suficiente aqui, e a gente vai utilizar esse bastão para poder enrolar o nosso primeiro óculo. Ó, então, já observa que ele já tá ganhando forma, aí é só a gente ajeitar a parte redondinha. Em seguida, a gente faz a mesma coisa. Então, no caso, eu vou ter que enrolar ele pra cá, né? Tá. Aqui a gente tem um segredo. Nessa segunda volta, a gente vai ter que enrolar ao contrário. Essa parte de cá, a gente vai ter que passar por trás. Pra quê? Pra todas as perninhas de dentro, ó, ficarem voltadas pra trás, pra ele ficar pro mesmo lado. Então, nós vamos dobrar essa parte aqui. E agora, a gente vai ajeitar. Tá ajeitando. O importante é ficar redondinho. Se você tiver um arame mais fino, mais maleável,
ele já ajuda muito no processo, ó. Então, já tá ganhando forma. Eu optei por usar esse mais grosso porque eu não preciso fazer nenhum tipo de colagem ou amarração. Aí agora, deixa eu só ajeitar aqui porque eu dei uma entortada aqui. Aí agora a gente vai usar o alicate para fazer a dobra da nossa perninha do óculo. Então, a gente pega mais ou menos aqui do ladinho e a gente vai dobrar isso aqui pra trás, ó. Então, bem simples. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui e vamos dobrar essa dobrinha pra trás. Observe que sobrou muita perna aqui, ó. Aí, essa perna, depois a gente corta todo esse excesso. E tá pronto o nosso óculo. Aí, a gente dá uma entortadinha aqui no meio, pra ele ficar um pouquinho mais longe, né, um óculo da outra. E está pronto. Agora é só a gente inserir na nossa boneca. Então, é só a gente medir certinho, ó. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Só. Aí, a gente vai colocar aqui, inserir ele embaixo do cabelo, né, cortar menorzinho, porque ele tá muito grande, não tem necessidade de chegar lá atrás. Então, a gente vai cortar 4 centímetros, né, uns 4 dedos aqui. E aí, corta e é só inserir e tá pronto o nosso óculos. Se você gostou do vídeo e ele foi útil de alguma forma para você, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Tchau, crocheteiras! Até o próximo vídeo!